Olá, meus queridos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez aqui, reunidos para falarmos um pouco sobre assuntos, né, da nossa igreja, que vem das coisas de Deus. E hoje eu separei aqui um tema que talvez não seja muito conhecido, né, de muitas pessoas que não costumam escutar muito a respeito disso, mas que é algo que a gente precisa saber para o nosso dia a dia, para a gente buscar mais nos aproximar de Deus, né? E o tema de hoje são as virtudes. Mas o que são virtudes, né? A palavra virtude, ela vai lembrar sempre coisas boas, né? Voltado para a religião, nós vamos ver que são coisas que nos fazem, são atitudes, são sensações, são, né, sentimentos que nos fazem nos aproximar mais de Deus, nos voltar mais para Deus, buscar o caminho de Cristo. E de acordo aqui seguindo, né, como eu falei que é muito importante a gente seguir a Bíblia, a gente seguir o catecismo da Igreja Católica, nós vamos nos basear hoje no catecismo para falar sobre as virtudes. Então, o que a nossa igreja vem nos dizer a respeito delas? Então, o que se entende por virtude? A virtude é uma atitude interior, um hábito positivo, uma paixão por servir o bem. Então, é algo que está intrínseco, né, que vem de dentro, que é um sentimento que através dele nós vamos exteriorizar o bem, exteriorizar boas atitudes, né, os nossos atos aí no dia a dia, nós vamos reger a nossa vida através das virtudes. E aí fala assim, né, no catecismo, sedes perfeitos, em Mateus 5 vai falar, né, sedes perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, nós temos que guiar a nossa vida para a perfeição, buscando a santidade, buscando estar mais próximo de Cristo, daquilo que Cristo nos ensinou, e assim chegar à santidade, à vida eterna, né, sendo perfeitos um dia na glória, como o nosso Deus é perfeito. Então, as virtudes vão nos ajudar a nos aproximar dessa perfeição que um dia vai se concretizar com a nossa passagem, né, para a vida eterna. Então, mas por que, né, que a gente tem que trabalhar essas atitudes, a nossa vida? E aí o catecismo vai nos falar assim, que nós temos de trabalhar em nós para podermos realizar o bem livre, alegre e agilmente, né, e contribui para isso a fé firme em Deus e a nossa vivência das virtudes. Nós devemos, com a ajuda de Deus, criar em nós atitudes seguras, que não nos devemos entregar a paixões desordenadas e que devemos dirigir as forças da razão e da vontade para o bem, sempre sem equívocos. E aí, então, fazendo isso, buscando atuar de uma forma virtuosa, nós vamos fazer o bem para nós e para o próximo também. Nós vamos ver agora quais são essas virtudes, vocês vão conseguir, né, captar melhor isso aí, esse sentido, como é que é isso, como é que acontece isso na nossa vida, como é que nós nos aproximamos mais de Deus, né? Então, as virtudes, elas são divididas no total elas são 7, né, as principais, elas são divididas em virtudes teologais e virtudes cardeais, ou virtudes morais, virtudes humanas. As teologais, como o nome já diz, né, são aquelas que, todas as virtudes, elas nos são dadas por Deus e estão, né, originalmente, vêm de Deus e nos são dadas por Ele. Mas tem as 3 virtudes que, de fato, nós precisamos estar bem conectados com Deus, e as outras 4 vai depender muito de nós mesmos, né, do nosso querer. Então, as 3 primeiras, que são as teologais, elas estão nessa nossa ligação aí com Deus, né, intrínseca, que são a fé, a esperança e a caridade. Quem acompanha, né, as leituras, a liturgia diária, vai ver que no domingo passado tivemos a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde Paulo vai falar exatamente dessas 3 virtudes, né? Ele fala no final ali da leitura que, por fim, né, persistem a fé, a esperança e a caridade. Ainda vai falar que a maior delas é a caridade,
que é o amor, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre essas três primeiro. Então, gente, a fé. O que é a fé? A fé é você... a própria Bíblia já vai falar da fé, né? Que é você já ter a certeza de que você conseguiu algo que ainda se espera. A fé é você confiar, né? É você abraçar o seu caminho, deixar a sua vida ser guiada por Deus, sabendo que quando você dá um passo, Deus põe o chão, né? Você não vai cair, porque Deus está com você. Então, e é interessante a fé, nós vamos ver nos evangelhos, a Bíblia inteira vai falar de fé. Nós sabemos de vários homens, mulheres que provaram sua fé em Deus e foram agraciados, né, através dessa fé firme. Nós temos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, né, Jacó. Todos demonstraram grande fé em Deus, Moisés, né, tantos profetas. E Jesus vai falar também nos evangelhos. Toda vez que a gente vai perceber que tem uma cura acontecendo, o que vai acontecer é baseada na fé, né? Nós vamos ter, por exemplo, ali, quando a mulher hemorroísa, né, aquela mulher que sangrava, foi também evangelho dessa semana, aquela mulher que tinha 12 anos, que ela tinha um fluxo, né, ela sangrava um fluxo, e ela não conseguia, os médicos não conseguiam resolver nada, e ela só gastava dinheiro e piorava. E uma vez ela conseguiu encontrar Jesus, quando Jesus estava também, né, com um homem ali, com o chefe da sinagoga, que ia com ele até sua filha, porque a filha estava doente. Essa mulher ali no meio da multidão toca Jesus, e aí Jesus fala, né, quem me tocou? E aí ela fala, fui eu, Senhor. E ela percebe imediatamente que ela está curada, né? E Jesus fala assim, né? Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E também vai falar para aquele homem, né? Aquele chefe da sinagoga, que já tinham falado com ele, lá não perturba o mestre, mas não que sua filha morreu. Ele fala assim, não tenhas medo, apenas creia, né? Creia somente, tenha fé. E tantos outros que Jesus vai falar assim, você acredita que eu sou capaz de fazer isso, de te curar, né? Os cegos que uma vez foram procurar, chegaram até a porta da casa dele, Senhor, cura, o que vocês querem de mim? Queremos que o Senhor nos cure. Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Sim. Aí ele fala, então, que seja feito conforme a sua fé. E os homens ficam curados. E tantos outros, né, milagres que são realizados com base na fé. Então, a fé é a gente ter essa certeza de que Deus está conosco, providencia o que nos é necessário, mesmo diante ali das tribulações, a gente tendo a fé, confiança em Deus, porque a fé, né, como o ouro é provado no fogo, a própria Bíblia mesmo vai falar isso também, nossa fé é provada nesses momentos. Então não é quando a gente está no bem bom, estou feliz, eu tenho fé em Deus, tudo de bom acontecendo comigo. Mas na hora que a gente é provado, na hora da dificuldade, é que nós vamos demonstrar nossa fé. Então essa é uma das virtudes teologais, a fé. A esperança também está muito ligada, né, aí com a fé. Esperar é confiar, não é uma esperança que a gente tem de algo que há de vir, é na esperança daquilo que Deus prometeu para nós, que é a vida eterna. Quando a gente tem a fé, em vários momentos do nosso dia a dia, né? De tudo que a gente quer. Às vezes eu estou estudando para uma prova, né? Eu tenho fé que Deus vai me ajudar a passar, eu fazendo a minha parte, é claro, né? E aí tantas outras coisas, eu tenho fé que vai acontecer aquela cura. Mas a esperança é em algo além, é na promessa que Deus fez para nós, que é a vida eterna, né? De que se a gente buscar o reino dele, nós vamos conseguir essa vida eterna. Então a esperança está além do nosso plano aqui, dessa nossa vida terrena, né? A busca por aquilo que há de vir e a certeza de que nós vamos alcançar a vida eterna se fizermos a vontade, né, do nosso Deus, do nosso Pai. Então a esperança é confiar e esperar de Deus a vida eterna e as graças para merecê-las, né? Porque Ele nos prometeu, esperar isso aí, a graça de Deus que Ele nos prometeu, porque Deus não é um Deus de falsas promessas, né? Ele vai nos dar aquilo que Ele prometeu. Então é a força com que queremos realizar forte e duradouramente o objetivo porque estamos na terra.
é louvar a Deus e servi-lo, né? E consiste na verdadeira felicidade que é encontrar em Deus a nossa realização. E por ela sabemos que a nossa morada definitiva está no céu. Então é a esperança que vai nos levar, nos fazer viver felizes aqui, viver o céu aqui na terra, felizes aqui na esperança de que Deus nos guarda algo muito melhor, né? Que é a vida eterna, que nós não podemos mensurar como é isso aí, né? E por fim, então, temos a fé, a esperança e a caridade, que é o amor, que São Paulo vai falar que a maior, né, dessas virtudes é o amor. Porque o amor, gente, a caridade é o próprio Deus, né? É o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus. Não há coisas ruins no amor, não há nada que macule o amor. O amor verdadeiro, né? Ele é livre de todo mal. Quando se ama, se faz o bem. Ninguém que ama faz o mal, né? Isso que se faz não está amando. Tem outra coisa, algum outro sentimento que a pessoa está confundindo. Então, o amor é a força com que nos entregamos a Deus, que nos amou primeiro, para nos unirmos a Ele e assim acolhermos os outros como a nós mesmos, por amor a Deus, sem reservas e com coração. Jesus coloca o amor acima de todos os mandamentos. Jesus vai resumir, né, quando chega ali para ele, um homem perguntando, Senhor, quais são os mandamentos? Ele fala assim, que são 2 os mandamentos, né, os maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, os 10 mandamentos são resumidos, Jesus não suprime nenhum, mas ele resume os 10 mandamentos em 2. Eu já falei isso para vocês, né? Quando eu falo dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós verdadeiramente amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, então nós vamos viver essas virtudes, que agora nós vamos passar para as virtudes morais, que elas dependem do amor, né, do nosso amor a Deus e ao próximo. E então, se a gente amar, fizer isso, buscar o amor, então nós estamos plenos na graça de Deus, né? Então, são as 3 virtudes teologais, são essas: a fé, a esperança e a caridade, né? A caridade que é o amor. E então nós temos as virtudes cardeais, as virtudes morais, virtudes humanas, né, que são também vindas de Deus, nos inspiradas pelo Espírito Santo, mas que, como depende da nossa força, depende do nosso agir, do nosso humano, né, da nossa atitude humana. E aí, quais são essas 4, né, virtudes? São a prudência, né, a fortaleza, a justiça e a temperança. E o que é nós sermos prudentes? Vamos começar então com a prudência. A prudência é a virtude, né? O catecismo vai falar que a virtude da prudência dirige todas as outras virtudes, porque a prudência é a capacidade de conhecer o que está correto. Quem deseja levar uma vida boa deve saber o que é o bem e conhecer os seus valores. Só quando uma pessoa é prudente, consegue empregar a justiça, a fortaleza e a temperança para fazer o bem. Então, a prudência, gente, é você saber agir no momento certo e fazer o que é certo. É conhecer o que é certo, né? Seja prudente, seja calmo, né? É saber pensar, resumindo, a gente saber pensar, ser calmo, saber refletir, ter a sabedoria em nós, para a gente saber o que é o bem, discernir o bem do mal e fazer o que é o bom, né? Então, é ser prudente, vocês terem uma atitude certa, na hora certa. Às vezes você até sabe o que fazer, mas não é o momento. Ou às vezes você não sabe o que fazer. Então, tem que ter essa sabedoria, essa prudência de esperar para poder agir, para agir corretamente e sim, pedir a inspiração divina diante de uma situação para você agir. Pedir o Espírito Santo. Isso é prudência. Então, a justiça é a próxima, né? E o que é a justiça? Age com justiça quando se dá a Deus e ao próximo aquilo que lhes pertence. A cada um o que é seu.
A justiça esforça-se pelo equilíbrio e anseia porque as pessoas obtenham o que lhes pertencem. Também perante Deus temos que exercer a justiça, dando-lhe o que é seu, o nosso amor e o nosso respeito. É o que o catecismo vem nos falar, né? A justiça, gente, é fazer o bem e agir com honestidade. Se você, às vezes você acha, né? Você tem uma pessoa que vai prestar um serviço para você, você tem que pagar a pessoa por aquele trabalho dela, né? Pagar o que é justo na sua vida, no seu dia a dia, trabalhar com justiça, não dar porque é meu amigo, eu vou fazer o bem para esse aqui, eu vou dar mais para esse, menos para aquele ali que não é tão meu amigo, né? Às vezes a gente conhece pessoas assim, são populares, então para esse aqui nós vamos fazer isso e aquilo, para o outro nós vamos dificultar. Não é agir com justiça, né? E a gente tem que buscar mesmo, ajudar quem mais precisa, né? Ser bons, vamos fazer o que é certo, né? Agir diante quando a gente estuda mesmo direito, a gente fala, né? A gente, da lei e da justiça, busque o que é justo, né? Às vezes tem uma lei ali que ela é para ser aplicada, mas ela é dura, mas a justiça é acima dela. Então, fazer a justiça, fazer o bem, certo? Essa é a segunda, então, virtude cardeal, virtude moral. Então, nós vamos para a próxima, que é a fortaleza. Quem tem fortaleza responsabiliza-se pelo bem que é conhecido, mesmo que tenha, em caso extremo, de sacrificar a própria vida. A fortaleza é a força espiritual. Você ser forte não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. A fortaleza também é um dos dons, né, do Espírito Santo, um dos 7 dons do Espírito Santo. Você se revestir da armadura de Deus, porque diante de uma dificuldade, Ele te instrui. Você é forte, você persevera. Quantos santos, né, a gente vê revestidos, se tornaram santos justamente porque se revestiram dessa fortaleza. Quantos foram martirizados e aí morreram porque defenderam, buscaram a Deus, não desistiram, né, de buscar Cristo, de proclamar-se cristão, de buscar, né, proclamar o Evangelho. Muitos, hoje mesmo, hoje é dia de Santa Águeda, né? E aí a gente vai ver a história dela, que ela foi martirizada porque queriam que ela não professasse a fé em Cristo, a fé cristã. E ela é muito maltratada, né? E continua sendo maltratada, mas ela continua se dizendo cristã, ela não negou a fé dela. Quantos foram dos apóstolos, né? Somente São João Evangelista é que não foi martirizado, mas todos os outros santos, todos os outros apóstolos morreram martirizados. Não que São João não tivesse sido perseguido, porque ele foi muito perseguido também, né? Por causa da fé, por causa do Evangelho. Então é a fortaleza de buscar permanecer firme na fé diante das situações difíceis em nossa vida. E por fim, aí a quarta virtude moral, virtude teologal, é a temperança. E a temperança, então, é você ter autocontrole, né? A temperança é uma virtude porque porque a intemperança revela-se em todos os âmbitos uma força destruidora. Quem é imoderado abandona-se ao domínio dos próprios impulsos, né? Fere os outros, fere a si mesmo. No Novo Testamento, a temperança também aparece sob a forma de sobriedade, de discrição. A temperança é o autocontrole, é você saber, diante dos prazeres, vamos dizer assim, né? Diante da abundância de coisas, né? Você saber ter autocontrole. Eu gosto demais de comer, eu sou uma pessoa que gosto muito de comer, né? Mas o que? Eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que saber a hora de parar, eu tenho que saber o limite que o meu corpo aceita a comida, né? Até a parte para não passar a ser gula, né? Porque gula é um dos 7 pecados capitais. Então a gente tem que ter a temperança no relacionamento, né? No nosso namoro, temos que ter a temperança.
não saber, nós não passarmos os limites, no nosso casamento, na nossa vida em si, tudo que a gente faz, né? Quem gosta de beber um pouquinho, né? Não beber demais, porque, como a gente fala, né? O problema não é a bebida, quem bebe, beber não é pecado, o problema é exceder, né? Exceder na bebida. Então, é nisso, nas nossas atitudes. Eu gosto de escutar uma música, mas eu não vou escutar de toda a altura porque eu atrapalho as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes elas não gostam de escutar aquele tipo de música, ou às vezes gostam, mas se incomodam com o barulho. Então é ter controle em tudo na nossa vida. Até mesmo, né, no seu jeito de agir com as pessoas, não ser ríspido, não sair gritando, né, falando alto e às vezes, né, se excedendo. Então tudo na vida a gente precisa da temperança. Então essas 3 virtudes teologais, as 4 virtudes morais, nos ajudam então a aproximar mais de Deus, né? Vocês estão vendo, é difícil, é fácil a gente entender quais são elas, mas a gente vê que nós não somos totalmente, completamente virtuosos, né? A gente ainda costuma assim falhar em algumas delas, né? Então a gente tem que buscar, gente, isso, viver essas virtudes para estarmos mais próximas e ligados a Deus e, por fim, chegar ali à vida eterna, que é o prêmio para todo aquele que busca caminhar com Cristo, né? Mesmo com os nossos tropeços, mas tendo fé, esperança, caridade, né? Prudência, temperança, justiça e prudência, temperança, justiça e fortaleza, nós vamos conseguir então estar mais próximos daquilo que Deus quer de nós, né? Que é a santidade. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender as virtudes e busquem praticá-las, né? Vamos buscar praticar? Vamos refletir no que eu estou precisando melhorar mais. Qual dessas virtudes eu não tenho, eu tenho muito pouco, né? Vamos buscar praticar para que a gente seja mais amável, mais feliz também e estejamos sempre também a ajudar o próximo, né? As pessoas olharem e nos verem mais como reflexo de Deus. Tá bom? Um grande abraço e peçam sempre o Espírito Santo, gente, em todo momento da sua vida. Faltou prudência, faltou discernimento, faltou, né, fortaleza, faltou temperança, faltou fé. Espírito Santo, né, vem agir, vem falar em mim, né? Vamos juntos caminhar. Um grande abraço, então, que Deus continue a nos abençoar, nos cumular com as suas virtudes. Até o próximo vídeo.